de Efésios 1, 18, 23. Eu escolhi ela de propósito, tá? Porque quando se fala em Paulo Império, sempre se associa ao Paulo histórico, que é o Paulo radical, no caso, para a nomenclatura do COS. Ela diz o seguinte, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Que ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança de que seu chamado encerra. Qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz que ele fez operar em Cristo, de entre ressuscitando, de entre outros, entre os mortos, perdão, e fazendo-o assentar à sua direita dos céus. Pois acima de qualquer principado e autoridade, poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que planifica em tudo. Essa passagem, quando a gente lê, e se lê sem o filtro desse Império Romano, dessa força do Império Romano aí, entenda, tá? Elementos políticos, culturais, econômicos e sociais. Então, o Império Romano é mais do que autoridade ou uma limitação geográfica. Ela também é produtora de uma ideia, e é uma ideia que está se impondo, né, a uma outra cultura que foi dominada. Então, esse texto, esse judeu que se converteu, passou a acreditar em Jesus, escreve a partir disso. E quem segue Paulo, no caso aqui a gente tem uma carta de provavelmente um discípulo de Paulo, também escreve a partir dessa força violenta, né, cultural, política, econômica e militar, que é o Império Romano. Reparem que eu coloquei em negrito algumas palavrinhas que eu considero chaves. Você olha no primeiro momento, principado, autoridade e poder e soberania, isso pode passar desapercebido. Ah, mas o que isso tem a ver com o Império Romano? Já não tem nada a ver com o Império Romano. Qual é a conexão? O primeiro ponto é lembrar que o Império Romano era um principado. Ele era composto, e a autoridade máxima, o imperador, eram príncipes. Então, a ideia de reino também helenística está pensando numa estrutura, uma lógica social, uma lógica política. São essas palavrinhas e outros termos que esses autores dessa corrente vão começar a chamar atenção. Eles vão falar o seguinte, olha, é fundamental a gente estar atento ao vocabulário paulino, porque esse vocabulário é um vocabulário endereçado, independentemente de ter sido escrito pelo Paulo histórico ou não, para comunidades que estavam sob o domínio romano. É isso que eles vão chamar a atenção. Eu também grifei aqui só neste século, mas também no vindouro. Não só neste século, mas também no vindouro. Você também poderia falar, ué, mas isso não tem nada a ver. O que isso tem a ver com o Império Romano? Olha que imagem belíssima. Essa imagem, gente, é uma reconstrução do Arapaces, o altar, né, de Augusto, que ele foi erguido sobre o governo, né, sobre o mandato de Augusto, que é o primeiro príncipe, ele que vai instaurar o principado. E ele vai construir esse relógio de sol que vai marcar a partir da sua data de nascimento como marco zero nessa história do Império Romano. Porque ele teria trazido o quê? Ele estaria, não, exatamente essa propaganda imperial. A paz romana. Então, Roma, antes de Augusto, estava vivendo um caos político. Era uma sucessão de trocas de lideranças, morte, crise econômica. Né? Aí
um caos político-econômico que Roma estava vivendo. E Augusto, sendo filho adotivo de César, vai criar o que o Rosley chama de uma teologia imperial. E isso tudo assentado a partir do seu nascimento. Então, ele manda erguer esse grande monumento. E esse relógio do sol marcado, colocando como marco zero o seu nascimento, que marca também uma nova história do Império Romano, de Roma, melhor falando, é a ideia de que ele é senhor do tempo. Ele é senhor de tudo. Então, releiam essa informação a partir dessa ideia. Não só neste século, mas também no vindouro. Então, quer dizer, a vinda de Cristo controla tudo. O tempo. Cristo, Jesus, esse Jesus ressuscitado, ele, quando prova que ele é o Messias, ele também se torna senhor deste tempo. E também do que está por vir, vindouro. Assim como Augusto. Quando Augusto assume essa nova fase, essa nova história de Roma, ele também se torna senhor do tempo. E isso é um problema seríssimo. Cristo, né, o reino de Deus, de Jesus ressuscitado, estaria acima de qualquer principado, de qualquer autoridade. Então, por isso que eu digo que as cartas disputadas do chamado Paulo conservador, ele é conservador com relação a alguns comportamentos. Né? Ele já acha que escravo, mulher, tem um papel, tem uma função muito clara. Por isso ele também se apropria da metáfora do corpo. Porém, ele ainda, as cartas disputadas, ainda desafiam ainda batem de frente com essa lógica entre Império Romano e Reino de Deus. Enquanto que você, paulatinamente, no Paulo reacionário, essas discussões, inclusive, nem são presentes. A metáfora do corpo não é um tema presente ali nas cartas, né, do Paulo reacionário. O papo já é outro, já é muito mais de harmonização desses, digamos, desses dois modelos de sociedade. O Roger fala que o reino de Deus seria uma sociedade alternativa. E ela é alternativa por isso, porque ela bate de frente. Então, é fundamental quando você vai dizer essa corrente, né, do Paulo Império. Quando você está lendo as cartas paulinas, independentemente de ser uma carta autêntica ou não, que você tenha o cuidado de perceber que palavras são essas acionadas. Jesus é chamado de Filho de Deus. Ele é o Senhor. Poxa, quem é o Filho de Deus no contexto romano? É Augusto e seus descendentes. O culto não é só a imagem do imperador. O culto é a família imperial. Porque já sabe que quando o imperador se torna Deus, ou seja, ele sair desse plano e ir para o outro, como César, que se tornou um cometa, que também é um outro marco, Augusto vai utilizar para dizer que ele é o senhor do tempo, porque César teria virado uma divindade. Além de toda uma literatura que vai dizer que César ascendeu, até no livro Ressurreição, eu tenho um capítulo lá que eu falo um pouco sobre isso, quando eu comparo a narrativa da ressurreição de Jesus com outras narrativas. Eu pego César como exemplo. Mas o fato é que essas expressões, senhor do tempo, ou relacionadas à ideia do controle do tempo, quando se aciona principado, poder e outras autoridades, quando se emprega o termo senhor, quando se emprega o termo filho de Deus, esses elementos rivalizam com a sociedade, com o modelo de sociedade romana. Ou melhor, é como se coexistissem dois senhores dentro de um mesmo recorte temporal. E com projetos aí que, ora, vão ser mais antagônicos, ora, menos antagônicos. Depende da que Paulo a gente está se reportando, mas que é contribuição da busca do Paulo do Império.
Eu até coloquei aqui uma citação minha, que eu achei para sistematizar um pouco com relação. Então, o vocabulário de Paulo reflete a deificação dos estados políticos. E o que eu quero dizer com isso? Efésios frequentemente denota governantes políticos na literatura jurídica, financeira e filosófica, podendo ainda o poder militar também ser significativo. Então, quer dizer, todo esse processo, tudo que a figura de Cristo, Jesus ressuscitado na carta dos Efésios, que eu peguei como exemplo, está rivalizando, está em confronto, são elementos próprios da sociedade romana. Então, como falo, literatura jurídica. Então, o que é a lei de Roma? E o que é a lei que está se construindo, a nomos, a norma, nas cartas paulinas, nesse projeto de reino de Deus paulino, ainda que possa ter sido escrito ou não por Paulo? Ou o que é a lógica financeira? Então, olha os detalhes que vão aparecendo. Eu peguei aqui só algumas palavras, mas se lembra os trechos das cartas quando há o cuidado de quê? Pensar na viúva, por exemplo, 2 Timóteo fala sobre como vai ser admitida uma viúva, o que é uma viúva ordenada. Essa viúva tem que ter posses, essa viúva vai cuidar das outras viúvas, ela vai instruir as meninas, né, as novas cristãs. Então, olha o cuidado financeiro. Quando Paulo pede também para que você resolva o problema com seu irmão dentro da própria comunidade, dentro da própria eclesia, você não vai recorrer a um tribunal externo. Isso já é tensão sendo colocada. É como se fosse, olha, esse reino aí, esse império romano, esse principado, não nos serve. Vamos criar nós mesmos mecanismos para resolver as nossas diferenças jurídicas, as nossas diferenças financeiras. Então, é por isso que o Rosley cunha essa expressão, sociedade alternativa. Porque, independente de ser Paulo ou uma tradição paulina, se rompe com esse Império Romano. Muito embora, ao criar esse racha, você constrói a sua identidade a partir dos princípios, das ideias, da ética, da moral, da política, da economia do Império Romano. Crossen, eu concordo com ele, é uma das minhas conclusões na minha dissertação. Com mais distante a gente, ou melhor, quanto mais a gente vai se aproximando do século II, que é onde eu coloco alguma dessas cartas paulinas, mais nós temos, na verdade, essa sociedade alternativa, na verdade, se aproximando, se tornando similar ao que ele estava rivalizando, que é o Império Romano, que seria um desses mecanismos de sobrevivência dessas comunidades. Também vai adentrando, né, a outras classes, a outros grupos sociais.